Bom, para o assunto da aula 2, a gente vai entrar nos movimentos uniformemente variados. A ideia dessa pré-aula é trazer dois conceitos, né? O conceito de aceleração, que é uma consequência imediata da gente definir um corpo que tem um movimento onde a velocidade varia, e falar um pouco de equação horária de velocidade, né? Porque agora nós passamos a ter um problema. O nosso problema é, o nosso corpo tem uma velocidade que varia. O que significa isso? Ele terá uma equação de posição, já que ele está em movimento, e também terá uma equação de velocidade. Então, o movimento uniformemente variado, ele é mais complexo porque ele analisa duas grandezas que variam no tempo. Ele analisa a posição do corpo, que varia no tempo, e a velocidade também, tá bom? Beleza? Então, eu coloquei aqui os tópicos da nossa pré-aula, né? Que na verdade é a primeira vez que a gente está fazendo uma pré-aula ao vivo, por conta do horário. A gente vai definir, então, a aceleração escalar média. Vamos falar um pouquinho das características do move, em termos de aceleração. Equação horária de velocidades, os gráficos e as classificações em movimento acelerado e retardado, tá? É basicamente isso. Percebe que aqui eu não vou falar de equação de posição, que é o sorvetão. Eu não vou falar de Torricelli. Eu não vou falar das equações de queda livre, né? São todas, eu vou deixar para a aula mais, para o nosso próximo encontro ao vivo, que é amanhã, né? A gente vai ter 2 horas e provavelmente quase as 2 horas inteiras serão de teoria, tá? Beleza? Então vamos começar falando de aceleração. Bora falar de aceleração. Aqui a gente tem uma figurinha tirada de um livro que mostra 2 carros. O carro da esquerda, que acelerou de 0 a 40 km por hora durante 10 segundos, ok? O carro vermelho, um carro esporte, ele vai de 0 a 60 km em 10 segundos, né? Então, a gente pode dizer que esses dois movimentos têm uma coisa em comum, né? A variação da velocidade no tempo, né? Os dois corpos são corpos onde a velocidade varia. Muito bem, se a velocidade varia, o interesse da física, então, é determinar o quão rápida ela varia, né? A mesma abordagem que a gente dava para a posição no movimento uniforme, eu vou dar para a velocidade. Quer dizer, a posição varia no tempo, então eu quero calcular a variação de posição. Agora eu quero a variação de velocidade, né? Então, a gente define o termo aceleração escalar média, e aqui eu faço questão de colocar novamente em discussão a palavra escalar, justamente pelo fato de que a velocidade é um vetor. No entanto, aqui eu ainda estou considerando a velocidade como se ela fosse um número. Com a aceleração, a mesma coisa, tá? A gente vai definir a aceleração escalar como sendo a variação de velocidade de um corpo em um dado intervalo de tempo. Em um dado intervalo de tempo. Tá? Beleza? Vamos lembrar que se eu vou calcular variações, eu estou falando de final menos inicial. Então entendam o seguinte, que a aceleração de um corpo, média, é a velocidade final menos a inicial no tempo. Tá? No sistema internacional, essa aceleração ela vai sair em que unidade? Bom, se eu tenho uma conta cujo resultado é uma divisão de variação de velocidade por tempo, eu posso dizer que essa aceleração ela vai ser dada em metros por segundo por segundo. Né? Ou o que a gente costuma chamar, né, de maneira mais simplificada, de metros por segundo ao quadrado. Tá? E é bem legal a gente olhar para a unidade, nesse caso, e tentar buscar uma compreensão dela.
né? Eu gosto de citar sempre como exemplo o valor da aceleração da gravidade, né? A Terra é um corpo que exerce sobre nós aceleração, né? A aceleração gravitacional, deixa eu colocar aqui um exemplo, vai. Vamos colocar até para o resumo ficar mais organizadinho. Vamos pegar um exemplo. Exemplo. A aceleração gravitacional, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Todos os corpos que estão próximos à Terra, se forem soltos, vão acelerar com essa aceleração. Essa aceleração diz o seguinte, né? Traduzindo literalmente o que significa 10 metros por segundo. Ó. A cada 1 segundo, o corpo varia 10 metros por segundo de velocidade. Essa aceleração é a aceleração mais famosa que a gente tem, né? Você tem noção do quão grande é essa aceleração? Né? Faz uma brincadeira aqui rapidamente, ó. Imagina que você vai criar uma tabela que mede velocidade em função do tempo. Tá? Instante 0, instante 1, instante 2, instante 3, instante 4. Só para vocês perceberem o que é aceleração, tá? Imagina que você tem um corpo e você está segurando esse corpo, tá? Se eu soltar esse corpo, ele começa a acelerar. Qual a aceleração do corpo? A gravitacional. 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se no instante 0 ele estava em repouso, no instante 1 ele já estava com velocidade 10 metros por segundo. No instante 2, ele estava com 20. Porque a cada segundo ela aumenta esse valor, né? Por que aumenta, Danilo? Porque é uma variação de velocidade. A aceleração, ela imprime mudança de velocidade no corpo, né? No instante 3, 30, no instante 4, 40 e assim por diante, né? Quer dizer, se você pode extrapolar aqui, né? Vamos imaginar uma situação. Se você cai em queda livre durante 10 segundos, em 10 segundos você está com 360 km por hora de velocidade. Né? Pensa num carro que conseguiria acelerar de 0 a 360 km por hora em apenas 10 segundos. É isso que a Terra faz no seu corpo. É esse tipo de aceleração que a Terra imprime no seu corpo. Tá? O que a gente não entra na discussão aqui, obviamente, porque é cinemática, não é dinâmica, é justamente o que faz a Terra imprimir esta aceleração nos corpos, né? Que é o campo gravitacional, a influência do campo gravitacional, tá bom? Isso é aceleração escalar média. Uma coisa interessante da gente perceber aqui é que o conceito de médio, que vale tanto para aceleração como para velocidade, e o conceito de instantâneo também, né? A gente pode definir aqui uma aceleração instantânea. Tá? Como é que eu calcularia a aceleração instantânea, gente? A aceleração instantânea, ela é calculada fazendo o limite de ΔV por ΔT, quando esse ΔT é muito pequeno. Né? Para quem assistiu às aulas de movimento uniforme, vai lembrar que uma das pautas da aula era a discussão do que é um instante. Né? O que é um instante? Um instante é um intervalo de tempo que seja muito próximo de zero. Né? Então, as acelerações
podem também ser calculadas de maneira instantânea, tá? No ensino médio, a gente não trabalha com aceleração que varia, né? Então, a gente acaba não falando muito dessa aceleração. Para nós, o movimento que a gente está estudando, né, a entrada do movimento uniformemente variado, ele vai assumir que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, não tem por que calcular instantânea. A gente daqui a pouco comenta sobre isso, tá? Beleza? Como a aceleração é um número ainda, né, ela pode sim assumir valores negativos. Acelerações podem assumir valores negativos, tá? Tudo bem? Definida a aceleração, definida essa grandeza, a gente vai olhar para o movimento uniformemente variado, tá? Então eu vou passar o slide aqui, vou seguir para o próximo slide. Aqui você tem um corpo em movimento uniformemente variado. Tá? Aqui você tem um corpo em movimento uniformemente variado. Tá? A gente pode perceber claramente que o movimento uniformemente variado pelo seguinte. Primeiro, né, a velocidade varia. Você vê que em cada instante há uma velocidade instantânea diferente. Só que eu percebo que a variação da velocidade é constante. Né? A gente percebe que de 0 a 1 segundo, a velocidade variou 20 metros por segundo. 20 km por hora, perdão. Ele está em km por hora. De 1 até 2 segundos, a velocidade variou mais 20. De 2 até 3 segundos, a velocidade variou mais 20. Né? A ponto da gente arriscar até imaginar que em 4 segundos, né, no instante 4 segundos, a velocidade foi para 80. Né? Então eu posso construir uma tabela, né, de velocidade em função do tempo. Certo? Então, no instante 0, ele estava em repouso. No instante 1... aqui deixa eu só, para não ficar desconexo com a figura, eu vou colocar em quilômetros por hora também, tá? Por hora. Aqui, ó. No instante 1 ele está com 20. No instante 2 ele está com 40. E no instante 3 ele está com 60. Né? Percebam o seguinte. Nesse caso, eu posso afirmar que a aceleração é constante. Quer dizer, a rapidez com que a velocidade varia é a mesma sempre. Né? É uma taxa de variação, que é a aceleração. O fato da aceleração ser constante caracteriza o movimento uniformemente variado. Né? Se você calcular a aceleração do corpo em qualquer intervalo de tempo aqui, você vai encontrar a mesma. Né? Calcula a aceleração entre 0 e 2 segundos. Calcula a aceleração entre 0 e 3. Calcula a aceleração entre 1 e 2. E assim por diante. Então, o que caracteriza o movimento uniformemente variado é que a aceleração é constante. Tá? Isso significa que a velocidade varia de maneira uniforme. Tá? Essa é a grande sacada do movimento uniformemente variado. É claro que a discussão vem... quando a gente for falar na dinâmica, a gente vai relacionar a aceleração com a presença de força. Né? Quer dizer, bom, se eu tenho aceleração, eu tenho que ter força. Isso nos traz um problema lá na frente, né? Por quê? Porque podem existir forças
variáveis e podem existir forças constantes. Se uma aceleração é constante, você já pode prever que a força que está sendo aplicada no corpo também o será, né? Para força igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para quem curte um pouco de matemática, vai perceber uma coisa curiosa. Vai perceber uma coisa curiosa. Olha para os valores de velocidade e percebe que esses valores de velocidade eles formam uma sequência lógica. Né? Essa sequência lógica é, na verdade, uma progressão aritmética, uma PA. Tá? Então, olha que interessante, né? A gente a gente tenta deixar o movimento tão matematicalizado. Eu tento dar uma roupagem tão matemática que eu consigo perceber, por exemplo, que nos movimentos uniformemente variados, as velocidades formam termos de uma PA, né? 0, 20, 40, 60, 80, 100, né? E essa variação é justamente a aceleração, tá? Então, para quem gosta da matemática, né, lembra que no MOVE, a velocidade evolui segundo uma PA, cuja razão é a aceleração. A razão é a aceleração, tá? Beleza? Então, a velocidade evolui. Vou colocar isso aqui, ó. A velocidade evolui segundo uma PA. Uma PA, tá bom? Bom, o nosso passo agora é tentar pensar como ela evolui. Como? Como é que eu posso traduzir essa evolução a partir de uma equação matemática? Tudo bem? Então, o próximo tópico é a gente destrinchar a equação horária de velocidade. O vovô ateu, tá? O famoso vovô ateu. Beleza? Vocês têm alguma pergunta, gente? Se tiverem, podem fazer. Se não, podem tirar print para a gente passar para o próximo slide. Equação horária das velocidades. Então, olha só. Tenta imaginar a seguinte situação, ó. Você tem uma trajetória orientada para a direita, tá? Aqui nós temos uma origem e um corpo aqui numa posição S0, tá? Nessa posição aqui, eu vou chamar ela de posição inicial. Então é em t igual a 0, né? T igual a 0. Vamos imaginar que nessa posição ele esteja com uma velocidade v0 e ele esteja em movimento uniformemente variado. Ou seja, ele tem uma aceleração constante. Então o corpo vai se deslocar de uma posição S0 para uma posição S. Nessa posição S, ele terá uma velocidade v num instante t. Tá? O nosso objetivo é relacionar esta velocidade com esse instante. Eu quero uma equação v de t. Assim, ó. Tá? E essa equação, ela vem da ideia justamente de que, como o movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. Ela não varia. Certo? Ah, então peraí. Se a aceleração não varia, eu posso dizer que a aceleração ΔV por ΔT, essa daqui, ó, ela pode ser usada para calcular a aceleração instantânea? Instantânea. Porque, gente, o que acontece? Peraí,
Ficou muito porco isso aqui. Aceleração instantânea. O que acontece? Quando a gente quer montar uma equação horária, ou seja, uma coisa que evolui com o tempo, a gente precisa de valores instantâneos, né? No movimento uniformemente variado, essa equação vale para valores instantâneos, porque a aceleração é a mesma sempre. Então eu vou simplesmente abrir essa equação. Eu vou simplesmente abrir. Eu vou dizer que a aceleração é igual a v menos v0, v menos v0, dividido pelo intervalo de tempo, t menos t0. T menos t0. Vocês percebam que é quase a mesma coisa que eu fiz na aula de move com posição. A posição no mu, ela varia com o tempo numa equação de primeiro grau. Aqui é a velocidade que varia com o tempo assim, ó. Você vai ter que A igual a V menos V0 sobre T. Olha lá, o vovô ateu aparecendo. Aqui. Tá? Portanto, como é que a velocidade varia com o tempo de um corpo? V igual a... Aqui eu já vou passar tudo direitinho, né? Vou isolar já o V. Então vai ficar AT e o V0 vai passar para lá positivo. Então vai ficar assim, ó. Olha lá, o vovô ateu. Né? O menos V0 vem para cá. O T passa multiplicando. Tá aqui, vovô ateu. De novo, uma equação do primeiro grau, ó. Isso aqui vai no eixo Y. Isso aqui vai no eixo X, o tempo. E essas coisas aqui são os parâmetros da equação, né? Aqueles valores que trazem consigo um significado físico, né? Esse aqui vai ser a velocidade inicial. Velocidade inicial. E esse aqui é a nossa aceleração, querida. Aceleração. Tá? Beleza? Essa é a equação horária do move. Né? Então, quando você observar assim, e aí toma cuidado agora, pelo amor de Deus, hein? Ó, cuidado. Cuidado com isso aqui, ó. Observem nessas duas equações, você tem duas equações de primeiro grau. S igual a 3 mais 5t e V igual a 3 mais 5t. Só que essas equações não tem nada a ver uma com a outra. A primeira equação é uma equação horária de primeiro grau de posição. Posição. A segunda equação é uma equação horária, não de posição, mas de velocidade. Tá? São dois movimentos totalmente diferentes. Eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que isso aqui é um movimento uniforme. O espaço evolui com o tempo numa função de primeiro grau. Isso aqui é um move. A velocidade evolui com o tempo de acordo com uma função de primeiro grau. Ficou claro isso, gente? Perguntas? Estou à disposição para qualquer discussão que vocês queiram fazer. Então, a princípio, né, em termos práticos, o que a gente está fazendo é trocando a variável, né? Antes a variável era posição com o tempo, agora é velocidade com o tempo, tá? Ô, gente, a compreensão desse tipo de movimento, ela passa muito pela análise gráfica também, como a gente fez com o movimento uniforme. Então, eu vou pegar essa equação que a gente acabou de mostrar aqui, o vovô ateu, e trazer ela para o gráfico, tá? Trazer ela para o gráfico. Ó,
Aqui eu tenho dois movimentos uniformemente variados, tá? Dois gráficos que mostram equações de reta, uma crescente e a outra decrescente, tá certo? A gente já sabe, pela dedução da equação do move, que V é igual a V0 mais AT, certo? Bom, o que acontece? Esse V0 aqui é o que a gente chama na função horária de coeficiente linear. Né? O coeficiente linear de uma função matemática é o ponto onde ela encosta o eixo y, não é mesmo? Ah, igual a S0, né, Danilo? É igual ao S0. Tá? É a velocidade inicial, é a velocidade do corpo para o instante t igual a zero. Tá? Beleza? Agora, notem o seguinte. A nossa aceleração está grudada no tempo, que é a variável do eixo x. Então, ela é o nosso coeficiente angular. Angular. Quer dizer, novamente a gente vai ver um significado aqui do coeficiente angular na física. Né? Na equação horária das posições do movimento uniforme, esse coeficiente angular ele representava o quão rápido o corpo andava. Né? Aqui, o coeficiente angular ele vai representar o quão rápido a velocidade varia. Ah! Eu posso provar isso matematicamente. Veja. Considera que num certo instante t, a velocidade do corpo seja v. Certo? Então, ó, ele partiu de uma velocidade v0, acelerando, a velocidade foi variando, até ela atingir o valor v num certo instante. Né? Se eu quiser calcular a aceleração, o que eu vou ter que fazer? A aceleração é igual a ΔV por ΔT. Só que no gráfico, o que é o ΔV? Dá uma olhada aqui no triângulo, ó, que eu estou desenhando. Isso aqui é ΔV, ó, gente. Essa medida desse cateto ali, ó, é ΔV. E isso aqui é ΔT, ó. Percebem? Quer dizer, quando você calcula ΔV por ΔT, você está calculando a aceleração, né? O que tecnicamente é a mesma coisa que calcular a tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente do ângulo alfa. Né? A tangente do ângulo alfa é igual à aceleração do corpo. Do corpo. Beleza? Você pode se deparar com situações envolvendo acelerações positivas ou negativas, tá? Veja por quê. Do jeito que a gente mostrou a figura de cima, o ângulo alfa ele é menor que 90. Ele é um ângulo agudo. E nós já discutimos isso na aula de mu, que para ângulos menores que 90, a tangente do ângulo é sempre positiva. Tangente de 30, tangente de 45. Então, o que você tem que guardar na tua cabeça? Quando você observar um gráfico de velocidade por tempo e a reta for crescente, você já pode garantir o sinal da aceleração é positivo. Retas crescentes, o sinal da aceleração é positivo. Ah, Danilo, peraí. É aquele negócio de movimento acelerado? Não, não. Ter aceleração positiva não quer dizer que o movimento é acelerado.
tá? Vai devagar. Então aqui, aceleração positiva. Quando é que a aceleração vai ser negativa? Bom, a aceleração é negativa quando no gráfico você perceber que a reta está decrescendo. Quando a reta está decrescendo, o ângulo que a gente considera de inclinação da reta é esse aqui, ó. Então, ó, para funções decrescentes, o ângulo alfa, peraí, para funções decrescentes, o ângulo alfa, ele tem que estar maior que 90 e menor que 180. Vê se você consegue enxergar isso aqui no desenho, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 90 e é menor que 180, quer dizer, ele é um ângulo obtuso. Toda vez que a reta é decrescente, o ângulo é obtuso. Portanto, a tangente dele será sempre negativa. O que faz sentido. O que vai fazer sentido. Por quê? Porque se a tangente é negativa, a velocidade vai ser negativa. Tá? Você consegue perceber que nesse caso, quando você fizer ΔV por ΔT, este cara aqui, ó, vai ser sempre negativo? Né? Quando a velocidade do corpo está ficando cada vez menor, que é o que o gráfico está mostrando para a gente tem variações de velocidade negativas. Quando as variações de velocidade são negativas, a aceleração acaba saindo negativa por consequência. Tá? Então, funções de move crescentes, aceleração positiva. Funções de move decrescentes, aceleração negativa. Tudo bem? Beleza até aqui, gente? Tá? Uma outra propriedade gráfica que vale a pena nós citarmos é a área do gráfico. Né? Então, aqui vai uma observação. Observação. Lembra que eu comentei com vocês na primeira aula, né? Quando você tira a área de um gráfico, matematicamente, o que você está fazendo é multiplicando as grandezas que estão nos eixos. Então, se eu pegar a velocidade que está no eixo Y e multiplicar pelo tempo no eixo X, então se eu fizer essa conta aqui, ó, eu acho o deslocamento do corpo, certo? Esse deslocamento corresponde à área do gráfico. Tá? Uma coisa, um lembrete, viu, gente? É que tirar a área do gráfico de velocidade por tempo não vale só para move, é para qualquer movimento. Qualquer área de gráfico, velocidade por tempo, vai te dar o ΔS, por conta dessa multiplicação das grandezas. Tá bom? Então, ó, as duas coisinhas dos gráficos, a inclinação das retas, que tem a ver com o sinal da aceleração, e a área do gráfico, que tem a ver com o deslocamento do corpo, com o ΔS. Tudo bem? Certinho? Fechou? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Bom, classificação dos movimentos. Classificação dos movimentos. Tá? Esse slide, para mim, é o mais importante, por quê? Porque, na verdade, ele vai juntar tudo o que eu falei até aqui. Né? Ele vai pegar a ideia de aceleração, vai pegar o sinal da aceleração e vai pegar as ideias dos movimentos da classificação anterior para movimentos uniformes de progressivo e retrógrado. Tá?
Quando a gente classifica um movimento na cinemática, a gente vai usar 2 critérios, tá? Então, nessa chavinha que eu vou colocar aqui em cima, que ficou bem feia, por sinal, eu vou colocar aqui 2 critérios. Então, vamos lá. Quais são os critérios? Primeiro, sinal da velocidade. Dentro deste critério, a gente pode dividir os movimentos em movimento progressivo ou retrógrado. Certo? Corpo com velocidade positiva equivaleria a dizer que está indo para frente, né? Povo com velocidade negativa equivaleria a dizer que está indo para trás. Espera aí, opa. Tá? Isso a gente já sabia. Isso a gente já sabia. Só que tem uma outra coisa aqui. Tem uma outra coisa. O que vai diferenciar o corpo em termos de aceleração. Então, sinal. Não vamos colocar sinal, não, porque não é bem um sinal. Vamos colocar aqui aceleração. Ou efeito da aceleração. Da aceleração. Tá aqui. Tá? O efeito da aceleração, ele vai dividir o movimento em acelerado ou retardado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a tentar imaginar essas situações olhando para gráficos, tá? Porque isso é meio desafiador. Notem que eu mostrei aqui gráficos de velocidade por tempo, né? E os gráficos de velocidade por tempo indicam 2 movimentos do tipo move, tá? Bom, olhando no gráfico de cima, esse aqui, ó, a gente percebe que a velocidade ela começa com um valor negativo, tá? E vai crescendo, tá? Vai crescendo. Esse valor é negativo e vai crescendo. Esse ponto aqui é um ponto muito curioso. É um ponto muito curioso. É um ponto onde a velocidade do corpo passou a valer zero. Nesse ponto aqui, ó. E aí, a partir daqui, ela assume valores positivos. Tá vendo? Valores positivos. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Então, o que eu percebo aqui? Que o valor da velocidade ele vai ficando cada vez maior. Ele vai ficando cada vez maior. Tá? Se o valor da velocidade vai ficando cada vez maior, daria para dizer se ele está indo para frente ou para trás? O que vocês acham? O que eu quero dizer, né? Se o movimento é progressivo ou retrógrado, né? Ele está indo para frente, para trás. O que vocês acham? Vamos ver aqui, apareceram algumas ideias. Progressivo? Espera aí, mas vamos pensar um pouquinho. Para ele ser progressivo, o sinal da velocidade tem que ser positivo. Positivo. O sinal da velocidade tem que ser positivo. Se o sinal da velocidade estiver negativo, ele está indo para trás. Então, aqui a gente tem uma situação muito curiosa. Você tem o corpo indo para trás no intervalo de tempo. Aqui, ó. Nesse intervalo de tempo, a velocidade dele é toda negativa. Ó. Né? Então, a gente está imaginando que supostamente nessa situação ele está indo para trás. Então, ele está indo para trás, para trás, para trás. Esse ponto aqui é um ponto especial. Vou puxar aqui. Esse ponto aqui é o ponto onde a velocidade muda o sinal. Pode perceber. É um instante onde a velocidade muda de sinal. Quer dizer,
Antes desse instante, a velocidade era negativa. Aqui ela ficou zero. Aqui ela passou a virar positiva. Então, o que significa isso, né, gente? A gente sabe que o sinal da velocidade está muito atrelado ao sentido da trajetória. Então, o que deve estar acontecendo nesse tipo de movimento? Provavelmente, o corpo está indo para trás, nesse intervalo de tempo aqui, ó. Só que ele está indo para trás até parar. Nesse ponto aqui, ele para. Então, e aí, a partir desse ponto, ele passa a andar para frente. Então, esse instante ele é chamado de instante de inversão de sentido. Tá? É muito chato a gente olhar para esse gráfico e enquanto a gente está subindo essa reta, ficar imaginando que o corpo está indo para trás. Isso confunde muito a nossa cabeça. Fala, Danilo, mas como assim está indo para trás? O fato dele estar indo para trás só pode ser percebido porque aqui a velocidade está negativa. A velocidade está negativa. Tá? Então ele está indo para trás. Para, e agora ele começa a ir para frente. Agora ele começa a ir para frente. Tudo bem? Beleza. Tá, então a gente pode dizer que... Opa, perdão. Durante esse intervalo de tempo aqui, ó, o movimento é retrógrado. E aqui ele é progressivo. Tá? E nesse intervalo de tempo aqui ele é progressivo. Tá. Agora vem a parte mais difícil. Puta, sério, Dan? É, sério. Ô, gente, dá uma olhada no intervalo de tempo onde o movimento é retrógrado. Você concorda que aqui a velocidade ela era bem negativa, não era? Ó? Ela era bem negativa. E aí ela foi se aproximando do zero. Então, o que está acontecendo com o módulo da velocidade? Nesse intervalo de tempo aqui, ó, o módulo da velocidade está ficando pequeno. Tá? Nesse intervalo aqui, ó. Tá? O módulo da velocidade vai ficando pequeno. Então, eu vou chamar aqui de intervalo 1, ó. E aqui de intervalo 2. Então, eu vou escrever assim, ó, em 1. O módulo da velocidade diminui. Tanto é que ali o corpo parou, né? Nesse ponto aqui, ó, o corpo parou. Tá? Então, nesse caso, eu costumo dizer para os alunos assim na aula, a aceleração, quem está mudando a velocidade é a aceleração. O papel da aceleração é mudar a velocidade. Só que ela está, entre aspas, atrapalhando a velocidade. O corpo está perdendo velocidade por causa da aceleração. Então, ó, eu vou dizer que o movimento é retardado. Toda vez que o corpo vai se tornando mais lento, o movimento ele é retardado. E eu percebo que o corpo está se tornando mais lento porque a velocidade dele está se aproximando do zero pelo negativo. Tá? Beleza? Ela está se aproximando do zero pelo negativo. Tá? Aí o que acontece? No instante onde ele inverte o sentido, é o instante de v igual a zero. A partir desse momento, ele começa a andar para frente. Ah, Danilo, como é que você sabe que ele está andando para frente? Porque aí a velocidade ficou positiva. Então começa um novo trecho, que é o trecho 2. Em 2, o que eu percebo é o seguinte.
A velocidade está no zero e ela começa a ficar cada vez maior. Então, no trecho 2, o módulo da velocidade aumenta. Percebem? Ah, Danilo, então nesse caso, a aceleração agora parece que está ajudando a velocidade, né? Ao invés da aceleração fazer a velocidade ficar menor, ela vai fazer o corpo ficar cada vez mais rápido. Então, nesse caso, eu posso chamar o movimento de movimento acelerado. Movimento acelerado. Movimento acelerado. Ali. Então, veja que nós vamos classificar os movimentos em dois quesitos. Ó. No trecho 1, o movimento é retrógrado e retardado. Tá? Então, no trecho 1, o movimento é retrógrado e retardado no trecho 1. Retrógrado por quê? Repetindo. Porque ele está indo para trás. Retardado por quê? Porque ele está indo para trás cada vez mais devagar. Até parar. Tá bom? Trecho 2. Trecho 2. O trecho 2, o corpo está indo para frente. Progressivo. Progressivo. E ele está indo para frente cada vez mais rápido. Então, ele é acelerado. Tá bom? Tranquilo? Eu gostaria de propor para que nós encerrássemos, então, a nossa aula de hoje, 5 minutinhos para que vocês façam a mesma coisa com o gráfico de baixo, tá? Vamos dividir o gráfico de baixo aqui, ó, em trecho 1 e 2 também. Trecho 1. Aqui você tem o ponto de inversão, que é onde o corpo para. E aqui o trecho 2, ó. Então, classifica o movimento em progressivo retrógrado e acelerado retardado. Tá bom? 5 minutinhos aí para vocês.